Bom, boa noite para quem chegou agora. Hoje nós vamos falar sobre um tema. Mestre Hamilton, apenas lembrando, na última aula, falou que nós falaríamos sobre como o taoísmo orienta uma pessoa que muitas vezes tem que abrir mão de determinados desejos, abrir mão de determinadas coisas na vida em função de alguma coisa que se apresente. Bom, este tema tem uma relação muito grande com o hexagrama número 1, que é o desintegração. E falando sobre desejos, desejo é algo que normalmente você vê, assim, inclusive muitas tradições meio que indo contra os desejos. Na verdade, a gente precisa ficar atento ao que é esse desejo, porque uma pessoa sem desejo nenhum fica uma pessoa muito apática, né? O desejo, ele é inerente ao ser humano. O desejo é algo que nos faz criar, o desejo é algo que nos move. A gente precisa ficar atento a que desejo é esse? Qual é um objetivo? Quais são os nossos alvos? E é fato conhecido que desejos muito assim relacionados com uma questão material, mas como sendo foco, são coisas mais efêmeras, né? E você não é que não possa desejar ter uma vida confortável materialmente, não é isso. Porém, é importante você ver a que custo isso, o quanto da sua vida você gasta para conseguir atingir esse desejo. Porém, alguns outros desejos, e que nós, aqui no taoísmo e outras tradições também espirituais falam, é que você deve colocar como um foco ter um desejo de se transformar num ser humano melhor, se transformar em algo mais próximo da unidade, mais próximo de Deus, mais próximo. Os nomes, como eu sempre digo aqui, variam, porém é a mesma coisa. Esse encontro com o sagrado, esse encontro com o todo, que num primeiro momento, quando alguém dentro de uma religião fala sagrado, às vezes tem pessoas que têm uma certa resistência com esses nomes, inclusive, né? Sagrado, Deus, mas isso nada mais é do que o todo. Às vezes uma pessoa que se diz ateia, você chega para um ateu, às vezes ele é um cara que é mais espiritualizado do que uma pessoa que vai à igreja, sei lá, toda semana, todo dia. Por quê? Porque essa pessoa às vezes faz uma reflexão, esse mesmo ateu que eu coloquei como imagem aqui, ele pensa, eu só tenho essa vida, não tenho mais nada, mas eu tenho que ter uma boa relação com as pessoas, o que eu preciso fazer para ter uma boa relação? E aí ele vai desenvolvendo isso, às vezes ele desenvolve, como eu disse, uma espiritualidade, uma forma de agir na vida, até mais coerente realmente com a busca desse todo, né? Ele só não dá esse nome de sagrado, do que uma pessoa que às vezes acha que está fazendo esse caminho. E é um caminho, é uma escolha que ela precisa ser praticada, precisa realmente ser caminhada. Esse caminho, essa escolha de vida em que você procura ter uma prática de transformação do seu espírito, de transformar a sua forma, a sua personalidade, ser uma pessoa, ser um bom ser humano em primeiríssimo lugar, realmente é algo que precisa ser praticado. Quando o mestre Hamilton falou isso, né, a gente inclusive estávamos juntos, foi o oráculo que sugeriu esse tema, antes da aula passada, estávamos lá na sala dos sacerdotes, e a gente vendo o que seria falado hoje, como eu disse, foi uma orientação do próprio Xing. E
estudando, né, sobre como falar aqui para vocês, eu me deparei com uma palavra em que a primeira vez que eu ouvi essa palavra fazendo uma referência com o ser humano, eu tive uma certa estranheza, que eu inclusive coloquei como sendo o nome do tema, né, que a gente não falou, ele, o próprio Hamilton não falou qual seria o tema da aula, mas eu coloquei como sendo resiliência. E a primeira vez que eu ouvi essa palavra sendo usada assim para ser humano, eu tive uma certa estranheza, porque eu já conhecia essa palavra há muito tempo, por conta de uma formação na área técnica, né? Isso é falado sobre propriedade de materiais. Então, quando eu estudava lá o aço, né, a produção do aço, ou trabalhar o aço, essa foi uma palavra que eu aprendi muito cedo, e havia uma questão eram duas palavras, sempre se falava resiliência e tenacidade. E a resiliência, ela é um objetivo, quando você trabalha, foi muito interessante, que isso me lembrou, tem muito tempo, se tiver algum engenheiro mecânico aí, por favor, se quiser me corrigir, fique absolutamente à vontade. Em que você, quando produz o aço, ele, na própria metalúrgica, ele vem com uma certa tensão. E aí são feitos tratamentos térmicos para que você tenha esse material mais adequado para o uso. Então, enfim, assim que termina, você tem alguns processos de tratamento térmico, e existe um tratamento que é muito comum, chamado têmpera. Esse tratamento é feito para dar dureza ao material, tá? Porque muitas vezes é necessário que ele seja mais duro. Só que quando você faz isso, se você fica muito duro, ele fica quebradiço. Imaginem, assim, o vidro, ele é muito duro, é um material muito duro, por isso que ele é quebradiço. Então, se você pega um copo, escorrega da sua mão e cai no chão, já no meio do caminho você já sabe que vai quebrar, né? Raras as vezes que isso não acontece, muito raras vezes, porque é muito duro. Então, ser duro demais não é bom. Existe um tratamento que é feito junto, quase que em seguida, a têmpera, que chama-se revenimento, em que você gera uma dureza na superfície, mas você gera uma certa, até fala sobre tenacidade, você gera uma maciez maior. E aí, o que é essa resiliência, de fato? Sim, significado de resiliência. Resiliência, ela significa o quanto você pode fazer distorcer, você pode oferecer, né, você, como é que se fala? Você administrar uma deformação no material, em que ele deforma até um certo ponto e ele volta a essa condição normal, igual a que ele tinha. Isso é que é resiliência, com uma tolerância de 0,2%. Então, se você estimula, você faz uma tração ou faz algum estímulo de deformação naquele material, ele tem uma elasticidade até um determinado ponto, e aí você, quando volta, ele está igual. Existe uma medição para isso, o quanto é resiliente. Quando ele ultrapassa esse ponto e deforma, você começa a estudar o que é chamado de tenacidade. A tenacidade é quando você vai deformando até o ponto que ele rompe, até o momento da ruptura. Quando chega na ruptura, você tem o limite da tenacidade. Então, quando eu ouvi essa palavra, me chamou muita atenção, porque é justamente quanto você aguenta a pancada, entendeu? O quanto você aguenta ser puxado e que você volta para o mesmo lugar e está ali. Isso é resiliência. A tenacidade já era usado para ser humano. E aí eu fiz uma relação imediata, assim, que antes você usava uma palavra para ver até quanto a pessoa aguenta até ela estourar, né? Que é a tenacidade. Quanto que ela aguenta até ela não aguentar mais. Hoje fala-se sobre resiliência, que é muito mais sábio. O quanto que ela aguenta sem se deformar. Ok? Essa palavra, então, ela é de uma importância ímpar. Por quê?
Quando você consegue ter um silêncio interno, quando você consegue ter o seu coração em paz, parece uma imagem em que alguém de fora está vendo uma pessoa sendo atacada de tudo quanto é lado, com uma série de estímulos, e que você vê como é que essa pessoa está aguentando, e ela está tranquila. Por quê? Ela tem uma boa resiliência. Essa resiliência varia, com certeza, já que é analógico, né? Lá o aço, você faz tratamentos térmicos e tal. Uma pessoa que ela foi temperada, fica muito rígida, ela pode ficar quebradiça. Então aquela pessoa pode vir que eu aguento qualquer coisa. Ela pode às vezes ficar muito rígida, mas vai chegar um ponto que ela vai quebrar antes até do que fosse uma pessoa que tivesse mais resiliência. Está acompanhando a analogia? Então, enfim, ao longo da nossa vida, acontecem coisas, 1000 coisas. Claro que essas coisas que acontecem, elas não são iguais para todas as pessoas. Algumas pessoas, numa primeira vez que, sei lá, dá uma topada, morre, né? Assim, sei lá, tira uma semana de férias porque deu uma topada. Outras pessoas vão olhar aquilo, pô, isso é frescura, né? Isso aí não é nada, isso é fichinha para as coisas que eu vivo. Fato é que cada um é cada um. Se você, fazendo analogia com os materiais, existem materiais que são mais resilientes do que outros. Assim somos nós. Você não pode julgar uma pessoa por alguma coisa que ela não esteja suportando e achar que é frescura. Por seu olhar pode ser, talvez se você estivesse no lugar daquela pessoa, você fosse aguentar muito mais, até do que ela não está suportando. Fato é que aquela pessoa às vezes está no limite, ela pode chegar lá na ruptura, até na cidade, e ela vai romper e acabou, surtou e já era. É essa a intenção? Claro que não. Esse olhar que você, caso tenha numa situação com uma outra pessoa, é importante que você tenha percepção de que as pessoas não são iguais. Você não pode tomar a reação de outra pessoa pela sua. Ok? Isso facilita muito, inclusive, as relações, porque quando a gente toma pela gente mesmo, né? A gente, nossa, como essa pessoa, como ela aguenta isso, ou como ela não aguenta isso. Isso não serve para nada. A não ser que você esteja com um olhar realmente de poder ajudá-la, aquela pessoa, e facilitar o caminho desta pessoa. Aí sim, sem julgamento de que ela está aguentando mais ou aguentando menos. Correto? Bom, neste tema, por que falamos sobre esta questão da resiliência? No primeiro momento, e é uma, inclusive que esse hexagrama fala, né, da desintegração, a gente, desculpe, deterioração, né? É desintegração. Eu sempre, os nomes é montanha em cima e terra embaixo. Muitas vezes é energia, isso é energia uma energia obscura que ela vai penetrando na sua história. Esta energia, quando penetra na sua história, quase sempre é de uma forma muito silenciosa, é de uma forma que você não percebe. Quando você percebe, o mais comum é que ela já tenha se instaurado. Quando você percebe no início uma energia que está penetrando, uma energia obscura que está penetrando, cabe ainda, muitas vezes, neste momento, cabe uma atitude enérgica, em que você consegue interromper este processo. Você tem uma ação firme, enérgica, e você interrompe aquilo antes que cause um dano maior. Ok? Um exemplo que, aliás, o mestre Hamilton costuma dar esse exemplo, que é um vazamento por trás do armário. Né? Quem costuma vir aqui já ouviu ele falar isso. Você não vê. Quando você vê, já está tudo mofado, a sua roupa já está tudo molhado.
Mas pode ser que um dia, de repente, você abriu o armário e sentiu um cheiro diferente. Se você está atento, que cheiro é esse? Não tinha. Aí você vai olhar, você chega no fundo, pega a lanterna, aí você vê que está um pouquinho mais úmido. Está bem no início, ainda não chegou no ponto de destruir tudo. Você tem como tomar uma atitude mais rápida. Tira o armário, conserta lá o cano que estiver vazando, enfim, o que quer que seja. Não é verdade? É uma atitude imediata. Agora, se você... tá um cheirinho meio esquisito, né? Sei lá, deve ter guardado alguma roupa suja. Aí você não malda aquele negócio que não é comum. Sempre o diferente dentro do comum. O diferente dentro do comum é para chamar a sua atenção. Se você não deu bola, aquilo vai continuar. Ok? E até se for uma roupa suja que você guardou, ou alguém jogou lá dentro, sei lá, é para procurar e ver o que é que está acontecendo. Procure dar atenção para o diferente dentro do comum. Mas vamos supor que você não fez isso. E aí já chegou um ponto em que algo está nesse processo mais avançado. Bom, o que é então neste momento que você faz? Aí você senta, chora, se desespera? É isso que é o que nós falamos de ter uma resiliência. Muitas vezes é preciso você abrir mão de algum desejo, algo que você esteja fazendo. De repente, uma pessoa, sei lá, está fazendo uma faculdade, está lá mais da metade da faculdade e precisa parar para tomar conta de alguém doente, ou uma mulher engravida precisa tomar conta de uma criança. Quantas vezes a gente escuta uma história dessa, não é verdade? Ela precisa abrir mão de alguns desejos mesmo. Este momento, quanto mais a pessoa conseguir realmente assumir aquilo de uma forma suave e de uma forma em que ela não abre mão dos seus princípios. Esses princípios, quais seriam esses princípios? Uns princípios de retidão, um princípio de bondade, um princípio de você transformar-se num ser humano cada vez melhor. Esses princípios, se você tem esses princípios bem guardados, se o seu coração é um coração que está embasado nisso, você vai conseguir passar por essa fase. Esta resiliência vem de uma forma cada vez acaba que mais natural e mais forte, porque aquele momento de vida ele acaba se transformando até numa oportunidade de você viver algo, como eu citei, cuidar de uma criança, por exemplo, cuidar de uma pessoa doente, ou você ter que tomar conta de alguma coisa que você nem pensava. Aliás, o próprio mestre Hamilton, ele, quando o mestre Cheng faleceu, eu tenho absoluta certeza, nós sempre fomos muito amigos há muitos anos, ele não imaginava que ele fosse pegar esse bastão. E o mestre Cheng chegou e falou: toma aqui que o bastão é seu, que eu já estou me desligando do meu corpo. Ele ficou doente, a gente acompanhou a doença dele, então já era sabido que ele ia falecer. E eu tenho certeza que o próprio mestre Hamilton não teve que abrir mão de alguns sonhos. Ele estava ainda num momento de vida em que ele pensava: eu vou ser um discípulo durante muitos anos, sou novo, meu mestre é novo. Ele não contava com isso, né? E o que ele fez? Ele tomou esse bastão e está aí segurando firme até hoje, fazendo um trabalho muito bonito. Esse momento em que você assume algo, em que você precisa abrir mão desses desejos, aí você avalia muitas vezes o que realmente é um desejo em que você deve manter firme, e o que é um desejo que, puxa, mas não dá, eu gostaria, mas não dá, né? Este momento em que você reavalia e você faz novas escolhas, né? São momentos muito belos, inclusive. Existe um filme, eu sempre me lembro desse filme, é um filme bobinho, de sessão da tarde, em que vem lá o
como é que é o nome daquele ator? Adam Sandler. Ele tem um controle remoto em que ele controla a vida. Não lembro o nome do filme. Alguém lembra? Clique. É um filme chamado Clique. É um filme bobinho mesmo, assim. Mas se você, dependendo do seu olhar, né, você tira um monte de coisa. Aliás, de tudo, né? Estou aqui eu falando lá de metalografia. Porque se você tem cada um dentro da bagagem de vida de cada um, você vai ter um olhar espiritual para aquela coisa, né? Nesse filme, ele tem um controle remoto, em que ele controla. Ele, por acaso, pega, não cabe aqui da spoiler do filme, mas ele avança. Começou a discutir com a mulher, ele avança aquela cena. Aí passou e de repente, que beleza, nem passei. Só que ele começa a fazer isso algumas vezes, de repente o controle remoto assume e faz sozinho, sem ele querer. E ele começa a ver que ele não queria. Algumas vezes ele não queria avançar. E aí, essa é uma questão importante, que muitas vezes você vê pessoas falando: nossa, eu nem vi isso acontecer, nem vi a adolescência do meu filho passar, nossa, nem vi não sei o quê. Cara, so sorry, né? Porque se você não viu, porque você não estava olhando, porque aconteceu. É como se você tivesse avançado no controle, entende? E a gente, muitas vezes, tem essa capacidade. O filme é uma brincadeira, mas isso acontece. Como que acontece? É as coisas passarem se você estar atento. Se você não estava atento, nossa, minha faculdade passou, eu nem vi. Por que você não viu, cara? Tempo tão gostoso da vida. Mata a aula, vai tomar chopp também. Não é só estudar. Está aqui o professor Marcelo que não deixa mentir. Né? Você pegar, poxa, meu doutorado passou. Fiz um mestrado, fiz um doutorado, nem vi o tempo passar. Ok, é um tempo que você precisa dar uma dedicação maior, é fato, né? Mas observa. Inclusive, se você estiver atento e você ficar observando cada coisa, você vê passar. A resiliência não vem de você falar assim: eu aguento, vai. E aí, realmente, você às vezes aguenta e passa, mas você não viu. É o você sentir, vai sentindo a cada dia, vai observando a cada momento o que é que está acontecendo, tá? Tem coisas que você fala assim, num primeiro momento, você fala: ai, que difícil, daqui a pouco nem é tão difícil. Você passa por aquilo, observa, veja a beleza de cada coisa. Tem gente que odeia lavar louça, né? O que tem lavar louça com a história? Tem tudo a ver. Se você tem que lavar louça, cara, lave louça com alegria. Desenvolva uma técnica. Primeiro vou fazer assim, vou fazer assado. Cada dia escolha uma maneira. Arruma no secador de uma maneira, de um dia, no outro dia de outro jeito. Qual o problema? Não é verdade? E lave louça. Bota uma música, não bota música, faz em silêncio, observa. Observe, contemple a água caindo. Como é que faz a espuma? Tá certo? Eu estou falando aqui 1000 coisas que você pode fazer lavando louça. Pode? Pode, com absoluta certeza. Esse contemplar é um exercício. Quando a gente fala contemple sua respiração, para a grande maioria das pessoas, num primeiríssimo momento, isso é quase que impossível. Contemplar sem interferir. Apenas contemplar. Observe. Se eu chegar aqui para vocês, botar um ventilador aqui na frente, que fica fazendo assim, fala, contempla o ventilador, eu volto aqui a 10 minutos para você me falar sobre o ventilador. Será que você consegue chegar e depois no final falar: ah, nossa, interessante, ele dá uma travadinha quando vem da esquerda para a direita, não sei o que. Você está contemplando, está lá olhando e observando, só observando. Observe. Conseguir observar. Se você consegue observar, a meditação nada mais é do que um observar e um concentrar. O tempo inteiro você concentra e contempla. Se você concentra demais, não está bom. Se você contempla demais, não está bom. Você tem que ficar ali naquele tempo inteiro fazendo isso. Se você só contemplar, você fica viajandão. E se você concentrar demais, você pode gerar, inclusive, o que a gente chama de fogo alto. Você pode ter dor de cabeça, olho vermelho. Mas é para você contemplar.
Esse trabalho, eu falei da meditação, falei sobre olhar um ventilador, isso é a vida. Contemplar a vida. A vida é para ser vivida. A vida não é para ser raciocinada, não é para ser resmungada. O mestre Ma Huiyang, que foi o mestre do Shen, nosso mestre, né? Foi o mestre direto do Shen para nós. O mestre Ma falava isso bastante, não resmungue. Ele usava essa palavra resmungar e nem falava reclamar. Porque o resmungar, você resmunga muito das coisas, né? Resmunga de tudo. Está sempre resmungando. Porque motivo não falta, não é verdade? Eu tive um mestre certa vez que ele falava assim, ó, nesse planeta, ó, tudo puxa para baixo. Se tudo puxa para baixo, se você quer ir para cima, você tem que, ó, ficar cada vez mais leve e se esforçar para subir. Porque para baixo já puxa. Né? Tem uma expressão que fala para baixo, todo santo ajuda. Porque puxa. Aí você chega numa fila do banco, tem gente reclamando. Em vez de reclamar, fale bem, entende? Isso é um exercício. Minha mãezinha está com 91 anos. Vai fazer daqui uns dias. Ela é uma pessoa que resmunga. É muito. Só que isso é uma característica dela, não é de agora, não. Só que agora fica mais evidente. E porque ela tem mais motivo, na verdade. Vamos combinar que não deve ser muito fácil. Eu me coloco no lugar dela. Não deve ser muito fácil, não. Porque as coisas vão falhando, né? Você não tem mais aquela energia que tinha. E eu proponho para ela que ela faça esse exercício. Olha o lado bom das coisas. Falo para ela, olha o lado bom das coisas. Porque isso é um exercício mesmo. Se você não exercitar isso, tudo puxa para baixo. Sabe? Esse mestre até ainda falava. Aí, sabe o que acontece? Você padece. Aí você padece. Porque é isso. Vamos fazer um movimento de luz, um movimento yang. Esse movimento é um exercício. Algumas pessoas aqui já devem ter me ouvido falar assim, quando alguém pergunta, como é que você está? É uma pergunta normal, né? Todo mundo fala, como é que você está? Muitas e muitas vezes eu respondo, só não estou melhor para não causar inveja. Essa resposta eu plageio de um mestre yoga, que é o Hermógenes, não sei se vocês já ouviram falar. Ele foi um dos precursores do yoga aqui no Rio. E quando eu ouvi ele falar isso, nossa, eu me apoderei e plageio facilmente e sugiro que todos o façam. Por quê? Se você responde, se você já fala, como você está, de acordo com a vontade divina, se é isso, não pode ser nada melhor do que isso, concorda? Aliás, é isso. Se você conduz a sua vida de uma maneira luminosa, em que você está buscando o sagrado, tenha absoluta certeza que a sua vida está sendo conduzida de acordo com a vontade do todo. Ou seja, nada melhor pode acontecer com você. Se você foi assaltado, que bom. Correto? Num primeiro momento, nosso ego, ele reclama muito, porque você pensa que era melhor de outro jeito. Mas se você dá uma respirada, volta para o silêncio, se a gente conseguisse ver o que a gente vê num futuro, fazer uma análise, como diria lá o Odorico Paraguaçu, para trás-mente, a gente olha isso, a gente vê, analisa tudo, poxa, que bom que eu me separei aqui, né? Nossa, que bom que não sei o que lá, às vezes, que bom que eu quebrei a perna nesse momento, porque isso aconteceu, né? A gente olha e faz uma análise perfeita e é tudo ótimo, não é verdade? Se você tem esse olhar, né? Consegue olhar assim. Por que você não olha agora? Agora que está começando a acontecer alguma coisa, ou que está acontecendo algo. Olha, não estou dizendo, olha só o que eu falei lá no início. Você percebeu que alguma coisa começou a acontecer de obscuro. Percebeu? Faça uma atitude enérgica para aquilo não vá mais além.
Não vai falar, não, o Asher falou lá que então se começou o vazamento atrás do armário, vou deixar arrebentar tudo de ver, porque lá no final eu vou achar ótimo. Não foi nada disso que eu falei. O que eu falei é ficar atento. O diferente dentro do comum. Chamou atenção, você viu, está no início, interrompe. Não observou, não percebeu, percebeu quando já está mais avançado, tenha resiliência e tenha um silêncio interno. Consiga conduzir a sua vida e reavalie observando e passando cada momento, que você use aquilo, inclusive, como uma ferramenta de transformação. E aquilo servirá. Tenha absoluta certeza. Cultivando esse silêncio, cultivando essa quietude, você conseguindo perceber o seu coração. É outra observação, um outro trabalho interno. Muitas vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente não consegue. O que meu coração está dizendo? Caramba, não consigo saber. Se não consegue, às vezes você terceiriza. Pede alguém que é alguém próximo a você, não é aquela pessoa, sei lá, fofoqueira, chata, que não tem nada a ver contigo. Você chama aquela pessoa que é um amigo, alguém que você sinta que tem uma afinidade, aquele irmão espiritual que a gente tem. Compartilhe aquilo. Perceba, veja, talvez essa pessoa vai te ajudar de uma forma de trazer mais luz, para que você consiga cada vez mais ir percebendo a sinceridade do seu próprio coração. Que, aliás, foi o tema do hexagrama passado, né? Sinceridade do centro, que é a sinceridade do coração. Você conseguir sentir no seu próprio coração cada situação que acontece, esteja atento, observe como é que aquilo reflete em você. Perceba o que o seu ego está reclamando, que não é o seu eu, a sua essência, o seu espírito realmente. Porque aquilo, de repente, é algo que tá bom. Vamos viver isso, vamos observar. Não é dizer que não existe uma sensação inicial desagradável. É porque o ego reclama, ele é forte ainda, né? Ainda é bem forte. A gente precisa fazer um trabalho de ir diluindo. O desejo que a gente vai abrir mão, às vezes, é um desejo, se você percebe que era um desejo luminoso, construtivo, às vezes ele é só uma fase, vai ser só adiado. Uma conclusão de uma faculdade, ou uma busca por um tipo de trabalho, às vezes é uma fase. Não se desespere, né? Fala-se sobre uma luz, puxa, tem luz no fim do túnel. Existem duas coisas nessa situação. Primeiro, procura observar o tamanho do túnel, né? Porque a luz está lá no final, mas até chegar lá, aí se você achar que, mas vai chegar, e aí você não observar o túnel passar, observa o túnel passando, porque às vezes ele é longo, né? E outra, procure o máximo possível, em vez de ficar apenas apostando na luz do fim do túnel, seja a luz no túnel. Você ser a luz do túnel. Enquanto está passando, tenha sua luz. Porque essa luz, às vezes, ela é, mesmo sendo fraquinha, mas uma luz pequena dentro de uma escuridão, ela já ilumina algo. E esse algo vai cultivando. Porque essa luz interna, ela aumenta. Tá? Esse momento, às vezes, em que você tem que ser resiliente, é uma sensação, muitas vezes, de que é uma luz muito fraca. No primeiro momento, você fica assim, nossa, eu não vou aguentar. Né? Você precisa, às vezes, racionar recursos. Às vezes é um momento financeiramente complicado, você precisa cortar coisas e tem que tirar. Para umas pessoas, sei lá, não ter TV a cabo já é a morte, né? Então, mas às vezes é isso, é necessário, ok? Cada situação, para cada um, isso não tem uma regra de dizer que o que de fato é realmente uma privação ou não. Para cada um é uma coisa. Tem uma história, né, famosa lá
da rainha de Portugal aqui, pô, o povo fica reclamando de comida, não tem pão, como a brioche. Não é isso que ela falava? Que como um brioche, não é isso? Hã? Francesa? É? Bom, enfim, desculpa a minha ignorância. Fato é que assim, a analogia é que assim, para ela, fica reclamando, não tem como brioche, porque para ela isso é uma coisa, se acabou um pão, ela vai comer o outro, porque ela tem, né? Essa que é a questão, ela tem a opção de vários, acabou esse, come esse. Ela nem se tocava de que o povo não tira nenhum. O que reclamavam era que não tinha nenhum, né? Essa que é a questão. Então, se uma pessoa, às vezes você, quando ouve outra pessoa reclamar de alguma coisa, às vezes você precisa ter um olhar mais de cuidado, porque aquilo é genuíno. A aflição daquela pessoa é genuína. Às vezes não fazer nada, né? Você está só ali simplesmente, você já está ajudando aquela pessoa. Uma atitude quase sempre é muito mais importante do que falar, né? A gente às vezes fica tão preocupado em que falar, e falar não é o mais importante, é o que você age. O age, às vezes, também é só estar junto, né? Enfim. Alguma pergunta? Alguma observação? Esse tema, então, acontece o tempo inteiro, eu sei que na vida de todos nós, em que nós precisamos ter mais resiliência. Tome cuidado com o quanto a relação que eu falei de temperar, né, da têmpera, né, que você fica muito duro, é você endurecer o seu coração. Isso é muito sério. Tome muito cuidado para isso não acontecer. Às vezes a gente fica muito endurecido ao longo da vida, por conta das pauladas que a gente vai levando. É para não ficar, é para você ganhar sabedoria, ok. Você perceber como é que você lida com cada situação, ok. Endurecer o coração é uma das coisas mais tristes que pode acontecer, porque você fica mais pesado, você fica mais duro, e isso não facilita as coisas. Para quem acredita que realmente a nossa alma ela é eterna, se você acredita nisso, porque o seu corpo é que está deteriorando, está acabando, mas você vai ganhar um outro corpo. Esse endurecimento do coração é algo que imprime. Vai lá e dá um carimbão lá na sua alma, e isso é bem nocivo. Quanto mais leve você vai ficando, quanto mais você coloca como um objetivo, não, eu vou me transformar nessa encadernação que eu estou aqui agora. Eu estou encadernado assim, então vamos melhorar isso aqui. Tá? Por quê? A encadernação é só encadernação, mas a sua alma é valioso. Cultive, trabalhe isso. Não importa a idade. Não importa. As pessoas às vezes pensam, não, mas já está velho, não dá para mexer em nada. Isso é besteira, o que está velho é o corpo. Só, né? Eu vejo jovens aqui, será que essas pessoas que são jovens, né? Bem jovens, a alma delas é mais velha ou mais jovem do que uma pessoa que está aqui com mais idade nesse corpo? Eu sei lá, né? A gente não consegue saber. O que a gente pode saber é cada um consegue olhar. Essa pessoa que consegue olhar para o seu próprio coração, comece a cultivar, trabalhar, observe o que você tem de mais dificuldade. Existem coisas que seu ego fica esperneando. Quanto mais seu ego esperneia, você observa, olha, igual todo mundo está aqui adulto, vê uma criança dando show de pirraça, né, batendo no chão, cai no chão, se você tiver um pouquinho mais de serenidade, você vai olhar, puxa vida, como sofre, uma coisinha besta dessa está sofrendo, não é verdade? Todo mundo consegue olhar para isso. Se você olhar para o seu ego, você vai ver, caraca, que mané, esperneando com a besteira dessa, tá? Pode você fazer com você mesmo. Aí você vai ficando mais tranquilo.
ele vai acalmar, não tem jeito. É uma pirraça, como é que você resolve aquilo em criança? Quem é educador sabe que se você satisfizer sempre, vai continuar na pirraça. Adulto faz pirraça aí à toa, porque foi sempre satisfeito as pirraças dele, entendeu? Se você satisfizer a pirraça do seu ego, não, agora não. Agora tem que sair ali e comer um bolo de chocolate, porque é isso que eu preciso. Às vezes não é isso, né? Às vezes tudo bem, tá? Tenha um olhar para si próprio, um olhar cuidadoso, um olhar crítico, observe, não é você ficar se chicoteando, mas é um olhar para ver assim, isso aqui é pirracinha do meu ego, né? Menos. E tem coisa que é ok, vamos ter mais uma tolerância, né? Depende, cada um é cada um. E aí você olhar menos. Isso aqui estou sendo muito exigente, pode ser mais tranquilo. Né? Como é que é? O ótimo é inimigo do bom. Não é verdade? Então, vamos seguindo. O que eu posso hoje? Meu ego está fazendo a pirracinha e tal, você vai indo e você vai se transformando. Esse é um processo gradual. É algo que a gente faz com um esforço, com determinação. Você precisa, aliás, determinação, pelo isso que eu falei, é sem rigidez, mas é determinação. Se você não for determinado, você não vai conseguir, tá? Precisa ter uma determinação. Eu vou me transformar, eu vou ser um ser humano melhor, sem rigidez. Eu ainda não consigo isso, ok? Mas eu vou conseguir. Se você não colocar como objetivo de conseguir, você não vai conseguir nunca. Ok? Bom, nosso tema então hoje foi esse. Semana que vem temos o Carnaval, a Sociedade Taoísta não vai funcionar. E na semana seguinte nós voltamos na própria terça-feira com o hexagrama número 52. Sim, tem uma pergunta? Sim, olha, pedi para lembrar. Eu achei isso aqui, quem chegou depois, eu achei isso aqui há 2 semanas atrás, por acaso de alguém, se alguém que estiver na internet aí, alguém esqueceu, pode vir falar que eu vou guardar mais uma semana, porque também ficar guardando muito tempo não adianta. Tá bom? Uma boa noite a todos, eu agradeço muito a presença de vocês. Até lá.